Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos agora então tratar de Excel, tá? Excel é um bicho de sete cabeças? Sim, mas é pura lógica, tá? De lógica o professor entende. Eu já desenhei aqui os exemplos no meu Excel. Na verdade eu desenho no Google Sheets, que tem a mesma função que o Excel, tá? A única diferença é que o Excel é da Microsoft e o Google Sheets, como o próprio nome fala, é da Google, tá? Essas aqui são as operações e sinais, tá? O asterisco, multiplicar, a barra inclinada, dividir, soma, subtração, o ponto vírgula, nós chamamos ele de então, tá? Ele separa as condições. Lá quando a gente colocar a mão na massa eu já explico. Nós temos o sinal de igual, tá? O sinal de igual dentro das funções. E quando eu quero representar o diferente, é o maior e o menor, tá? Um virado para o outro, tá? E quando nós tivermos parênteses, tá? Nós resolvemos os parênteses primeiro antes de resolver qualquer outra função dentro das nossas fórmulas, tá? Os dois pontos, ele vai pegar o intervalo entre as células descritas. Normalmente não, os dois pontos eles vão aparecer entre as descrições do intervalo, tá bom? Vou explicar lá para a gente ver. As aspas é quando a gente vai usar texto nas fórmulas, tá? O cifrão, ele vai travar, tá? Ele vai travar o valor da célula, tá? Dependendo da posição que ele for colocado, ele vai travar o valor na linha apenas, e dependendo da posição dele, ele vai travar o valor apenas na coluna, tá? Vamos lá para as perguntas, e dentro das perguntas já vou dar a explicação, tá? Essas aqui são as principais funções do Excel que mais pedem em concursos, tá? A soma, lembra que eu falei dos dois pontos? O que é esse A1, dois pontos E1? Ou seja, no caso aqui, a nossa função é uma soma, e ele quer saber o valor de soma das células Z1, A1, que é a primeira célula, até a Z1. Ou seja, tudo que está entre A1 e Z1 vai estar dentro da soma. Ou seja, vai somar tudo. Tá? Deixa eu apagar isso aqui que está errado. Nós temos a média, tá? Aqui de novo, ó, B3, a célula B3, até a célula D3. Ou seja, ele vai tirar a média dos valores que estão entre a célula B3 até a célula D3, tá? É a média aritmética, essa média aqui. E o C, que é o mais complicado de todos, tá? O C, ele vai te dar três opções. Ele vai te dar um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai resolver a primeira operação. E se for falso, ele vai resolver a segunda operação, tá bom? Tem um exercício desse e eu já vou explicar para vocês. E o CONT-C, tá? O CONT-C, ele vai pegar um intervalo e contar quantas vezes a opção que você vai querer contar aparece, tá? Por exemplo, na verdade eu vou dar um exemplo para vocês lá no exercício, tá bom? Então eu tenho o CONT-C, que é um contador, ele vai contar quantas vezes algo aparece ou o que você quer que ele conte aparece dentro das células selecionadas, tá? Tem a função C, né? Que ele vai aplicar um teste lógico e se ele for verdadeiro ele vai aplicar, ele vai rodar na primeira opção e se ele for falso ele vai rodar na segunda opção. Então ele vai executar a segunda opção. A média, tá? Que é uma média aritmética entre as células selecionadas, e a soma, tá? Que é a soma, que é a junção de todos os números, a soma de todos os números da célula selecionada, tá bom? Vamos lá então. Qual tecla de atalho pode ser utilizada
para realizar a substituição de informações em uma planilha da Microsoft Excel. Cuidado! Aqui ele está dando uma informação pela metade. Tá? Antes de substituir, você tem que localizar. Aqui ele não está explicando isso. Então, antes de substituir, você tem que localizar. Tá? Lembra, eu vou digitar aqui o que cada função faz. Cadê inserir? Caixa de texto. Vamos lá então. Essa primeira opção, Ctrl X, ele recorta. Recortar. Ctrl A. Deixa eu colocar uma cor nesse texto aqui. Ele recorta, tá? Ctrl X ele recorta, ele remove isso de um lugar para você colar em outro, tá? O Ctrl L é de localizar, tá? O Ctrl L é de localizar. Lembra que eu falei que a informação ali está pela metade? Tá? Oh, meu Deus, de novo. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V ali. Localizar. Tá bom? Dentro dessa opção de localizar, tem localizar e substituir. Tá? O Ctrl G. Fiona. Tá latindo demais. Deve ter alguma coisa ali. CTRLG. O Ctrl G, ele exibe uma caixa de diálogo para você ir até algum lugar da sua planilha. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Ó. Abre caixa de diálogo. Ir para, tá? Então ele abre uma caixa de diálogo para ir para, que aí no caso você digita para qual célula você quer ir, tá? Que ele já te manda para lá. E aqui o Ctrl K ele abre uma caixa de diálogo para hiperlink, tá? Hiperlink são aquelas palavras azuis no texto, tá? Que quando você clica te manda para uma página da internet, tá bom? Ou seja, tem um link escondido naquela palavra, que quando você clica na palavra, ele ativa esse link que está ali escondido e você é direcionado para uma outra página, tá bom? Então a resposta correta, lembra que aqui ó, realizar a substituição. Então é localizar e substituir a resposta correta, tá? Mas Josué, ele quis saber só substituir. Não tem problema. Aqui é uma pegadinha. Por que é uma pegadinha? Ele está te pedindo só uma opção. Só uma opção, substituição. Mas para você substituir, você tem que localizar primeiro. Você localiza essa informação e substitui ela, tá bom? Vamos lá então. Próximo. A planilha a seguir foi editada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão e deve ser utilizada para responder à questão. Nessa planilha foram inseridas informações sobre 4 peças, a P1, P2, P3 e P4. Quantidade em estoque, preço unitário e desconto dado a cada uma. Aqui eu vou mostrar a tabela maior que eu descrevi ali, tá? Eu já passei para o programa. Na célula C6, já vou mostrar para vocês. Deseja-se obter automaticamente o preço da peça mais cara. A fórmula que produz esse resultado é... Vamos lá então. Desenhei aqui no Excel para vocês, tá? Ó, ele quer saber na célula C6. Que texto digitado aqui que eu vou obter o resultado do maior. O que eu preciso fazer? Eu preciso analisar qual... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente não ficar voltando toda hora. Inserir imagem sobre a célula, procurar
Aqui. O que eu preciso fazer no caso? Qual dessas aqui seria a correta? Tá? Primeiro, ele quer saber do preço unitário. Do preço unitário? Deixa eu voltar aqui para conferir isso aqui. O preço da peça mais cara. Qual que é o preço da peça mais cara? A gente, nós seres humanos, nós conseguimos automaticamente ver isso. Mas a planilha não. Ela precisa analisar todos os dados para ver o peso da peça mais cara. Tá? Qual dessas opções faz isso? Ó, eu tenho aqui igual maior. Lembrando, toda vez que você for começar uma função, for começar uma fórmula, é necessário a tecla igual, tá? O caractere igual. Por quê? Se você não digitar igual, ele vai reconhecer que você está digitando um texto e não uma fórmula. A tecla, o caractere igual, ele vai fazer com que o programa entenda que você está iniciando a digitação de uma fórmula, tá bom? Se eu digitar igual maior C, ele não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque eu tenho que pegar esse intervalo. Tá? Qual que é esse intervalo? C, que está na coluna, C1, C3, C2, C3, C4 e C5. Tá? Como é que eu posso representar isso? Aqui, ó. Já tenho até desenhado. C2 até C5. Ou seja, quando eu tenho esses dois pontos, significa que tudo que está entre a primeira célula e a última célula que eu digitei está selecionado, está abraçado, está amarrado, tá? Então, não pode ser a letra A, porque ele não me dá o intervalo que ele quer computar, tá bom? Vamos lá, igual, maior, C2, 2 pontos, C5. Será que se eu digitar essa célula vai acontecer? Sim, vai acontecer. Só que, na verdade, ele vai dar um erro. Que a função maior ele vai analisar uma coluna com base em informação de outra coluna, tá? Ele vai precisar de mais funções. Aqui não, aqui ele só quer analisar uma coluna. A opção maior, a função maior, ele analisa mais de uma coluna. É obrigatório na função maior você ter mais funções, tá? Você precisa descrever mais funções para a função maior funcionar. Então, maior não é. Máximo, C2 menos C5. Não é C2 menos C5, porque esse traço aqui indica a função, indica na verdade uma conta, tá? Uma operação de subtração. Então, se eu fizer C2 menos C5, apesar de que não vai funcionar, porque ele quer o máximo e a função de subtração não funciona como o máximo. Mas se eu colocar aqui, ó, igual C2 menos C5, eu vou ter uma subtração, tá? Então não é. Vamos lá, máximo C2 até C5. Sim, é essa a resposta. Vamos lá. Máximo, abre parênteses, C2 até C5. Pode ver que ele já até me deu aqui, ó. Ele selecionou todos para mim. Como eu já digitei aqui, ele apareceu em laranja. O intervalo que eu digitei, ele já apareceu em laranja. Se eu der um Enter, ele automaticamente vai me apontar qual desses daqui é o maior valor. Então, o maior valor é R$200, tá? Então, resposta correta, vamos voltar lá no Excel. Resposta correta é máximo. Cuidado a hora de você analisar isso, tá? Opa, perdão. Máximo errado. Cuidado na hora de vocês analisarem isso. Não é maior, é o máximo. O máximo, ele vai analisar só uma coluna ou só uma linha, tá? Ele vai analisar só uma. O maior, ele necessariamente precisa, ele vai analisar uma coluna ou uma linha, conforme você precisa, e vai ter que executar funções depois, obrigatoriamente. O máximo não, o máximo ele analisa só a coluna ou a linha que você quer, tá? É uma coisa mais fácil.
Aqui nós temos outra pergunta utilizando o Excel. A planilha a seguir foi elaborada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão e deve ser utilizada para responder a questão. Nessa planilha foram inseridas informações sobre 4 peças, P1, P2, P3, P4, quantidades em estoque, preço unitários e desconto dado a cada uma. Na planilha, deseja-se incluir uma nova coluna, que é a coluna E, né? No caso eu não tenho aqui, eu vou precisar incluir, com o preço final da unidade de cada peça, considerando o seu desconto. Para a peça P1, ele quer saber só a P1, que no caso a P1 encontra-se na linha 2. Na fórmula que, se colocada na célula E2, ou seja, eu tenho que imaginar que na célula E, cadê o meu Excel? Aqui. Eu vou apagar isso aqui, porque eu não preciso mais disso, tá? Na minha coluna E, mais pontualmente na E2, ele quer o resultado. Que fórmula que eu colocando ali que vai dar essa operação do desconto, tá bom? O que eu preciso digitar ali? É pura lógica. Vamos lá, deixa eu printar isso aqui para eu ter lá nas minhas perguntas. Inserir imagem sobre a célula, procurar. Não, oxi. A perguntinha não foi ainda? Ah, tá aqui. Então, qual a fórmula aqui? Se eu colocar aqui na E2, como o exercício pede, eu vou obter o valor da peça com desconto. Será que é C2 menos D2? Vamos lá. A C2 é essa daqui, ó. Então, coluna C, linha 2. C2, essa é C2. Menos D, menos a D2. Lembrando que no valor aqui, o 10% vai representar um número decimal, que é 0,1. Então, 10% igual a 0,1, tá? Então, aqui eu vou ter essa expressão. Eu vou ter esse valor, na verdade. Tá, eu vou ter esse valor. 20% é a mesma coisa, 0,2. Se eu fizer C2 menos D2, então eu faço 100 menos 0,1. Quanto que vai dar aqui? Será que vai dar peça com desconto? Não. A gente fazendo de cabeça, 100 menos 10% é 90. Tá? Então a gente tem que testar qual dessas daqui que é a opção. C2 vezes D2? Não. 100 vezes 10%? Não. Não é isso. Tá? Você lembra que aqui eu estou fazendo 0,1, não é 10%. 10% do que? Não tem 10% ainda de qual valor. Tá? Aqui é 10% de desconto, mas não é o 10% do valor. Não está aplicado o desconto ainda, tá? Então, 100 vezes 0,1? Não, 100 vezes 0,1 é 1. C2 dividido por D2, lembra que a barra inclinada é divisão. Então, 100 dividido por 0,1? Não, não é. C2, né, 100 menos C2 vezes D2. Será que é? É uma possibilidade. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando 100 e está subtraindo D. A gente tem que resolver isso aqui primeiro. C2 vezes D2. C2 vezes D2 é 10. Vamos fazer aqui, ó, igual C2. Ó, digitei C2, ele já reconheceu que C2 é 100 vezes D2. C2 vezes D2 é igual a 10. Ótimo, perfeito. Vamos lá então. O que eu vou pensar? C2 quanto é? 100. 100 menos 10. 100 menos 10, 90. Então a gente já tem aqui.
vou desenhar aqui, vou colocar C2 menos... Olha a formulinha que eu digitei aqui, ó. C2 menos C2 vezes D2. E automaticamente eu tenho o valor que eu preciso. Então a resposta correta é a letra D, tá? É a letra D. Por quê? Eu resolvi primeiro dentro dos parênteses para depois resolver a função toda, tá bom? No caso aqui, opa, pera aí. Aqui não é em porcentagem não, gente. Ctrl Z. Eu peguei a formatação e ele veio em... Ele pegou a formatação da outra célula. Aqui, tá? C2 vezes D2, lembra, C2 vezes D2 é 10. C2 vezes D2, dividido por 100? Não, isso não vai dar, isso aí vai dar, se não me engano, 0,1, tá? Então não é. A resposta correta é a letra D, C2 menos C2 vezes D2. Lembrem-se, isso é regra. Isso na matemática também é regra. Primeiro resolva o parênteses, tá? Primeiro resolva parênteses. Agora eu tenho essa. Essa aqui foi uma das mais complicadas que eu achei, tá? Essa aqui ele vai pedir para você analisar a fórmula C, tá? Eu vou explicar a fórmula C em um passo a passo mais fácil para vocês entenderem. A seguinte planilha, primeiro eu vou explicar para depois eu colocar em prática essa planilha aqui, tá? Eu já desenhei ela. A seguinte planilha foi editada por um usuário da Microsoft Excel, versão 2013 ou 2016. Lembrando que qualquer versão, o que vai mudar são as disposições de botões e layout do programa, além das correções de bugs. É uma configuração padrão e em versão em português. Então tá aqui a tabela, tá? Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês a questão do uso do C, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova planilha. Eu vou colocar essa planilha com uma fonte maior, que vocês possam ver, tá? Ó, igual para indicar que eu vou fazer uma fórmula C. Eu vou usar essa daqui, ó. Eu vou até marcar ele com uma cor. Aqui. Ó, igual. C. Essa célula, que célula que é? É a E4. Se a célula E4 for igual a 10, então é o ponto de vírgula. Então, Josué, cadê? Josué bonito, senão Josué feio. E fecho. Só que eu vou ter um errinho, tá? Porque se eu tenho texto, eu obrigatoriamente, eu acho que eu estou usando o teclado, vou ter que voltar aqui. Obrigatoriamente eu vou ter que usar parênteses, tá bom? Parênteses não, perdão, aspas, tá? O que aqui tá me dizendo? Esse aqui é o meu teste lógico. Oi, Fiona, minha doguinha aqui veio me cumprimentar. Esse aqui é meu teste lógico, tá bom? Ele tem 3 funções. O teste lógico, se ele for verdadeiro, ele executa a primeira parte. Se for falso, ele executa a segunda parte, tá? Isso na função C. Ou seja, se na célula E4 estiver o número 10, ele vai apontar. Se o número 10 estiver ali, ele vai apontar que o Josué é bonito. Se o número 10 não estiver ali, ele vai apontar que o Josué é feio. Vamos dar um Enter para ver o que acontece? Eita! Por que aconteceu isso? Porque a informação que eu dei aqui é falsa. Na célula E4, que é aqui, não tem o número 10. E se eu colocar o número 10, Josué bonito, tá? Então essa aqui vou mudar de número. Opa, não é o número 10. Então o que aconteceu? Ele reconheceu que é uma informação falsa e executou a segunda função, tá? Lembra?
Você tem um teste lógico na sequência. Vem cá, eu vou mostrar o e-book para vocês. Ele tem um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai executar essa primeira função. Se ele for falso, ele vai executar a segunda função, tá? Vocês podem ver aqui. Aqui está o número 7. Não é o número 10. Então, ele é uma informação falsa. O que ele vai me apontar? A segunda função. E não a primeira. A primeira só quando ele é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Se eu colocar o número 10 aqui, vai apontar Josué Bonito. Se eu colocar qualquer outra coisa ou deixar vazio, Josué é feio. Então vou deixar 10 aqui porque o Josué é bonito. Entenderam como é que funciona a questão do C? Agora, naquele exercício é um pouco mais complicado. Por quê? Nós temos o teste lógico. Se for verdadeiro, ele vai executar uma função. E se for falso, ele vai executar outra função. Tá? Vamos lá. Deixei aqui descrito já. Tá? Ó, antes de mais nada, ele dá uma comanda. Tá? São duas coisas que a gente tem que fazer. Esse exercício é um tanto longo. Ele pede para você fazer duas análises. Tá? Ó, suponha que as seguintes fórmulas sejam digitadas na célula E6 e E7. Tá? Deixa eu dar um print nisso aqui. Eu vou copiar isso lá para nossa planilha, para a gente já ficar inteirado sobre isso aqui. Deixa eu mandar isso aqui para cá. Inserir imagem sobre a célula. Upload. Vamos lá. Aqui. Aqui no exercício ele está pedindo para fazer duas coisas. A primeira, tá, é fazer essa função aqui. Isso aqui a gente vai fazer. Ó, lembra que nós aprendemos sobre o máximo? Tá? Então a gente pode analisar isso de vista. Que o máximo é o extremo das células selecionadas. Tá? Células selecionadas são da A1 até A5. Então, ele quer que eu digite na D6. Vou colocar em verdinho aqui na E6, perdão. Na E6, em verdinho. Vou colocar aqui em verdinho. Na E6, ele quer que eu analise qual é o número maior, o número máximo do A1 até D5. Então, eu vou analisar a A1 até A5. Dessa minha seleção, vou printar em verdinho também. Dessa minha seleção aqui, qual deles que é o maior? Só da gente olhar, a gente percebe que é o número 5. Então, o exercício pede que na célula E6 eu analise qual é o número máximo entre A1 e A5. Nós analisamos só de vista, não precisa nem digitar a fórmula ali. Nós analisamos e vimos que é o número 5. Ótimo. Agora na E7, deixa eu pintar ela aqui de rosinha. Na E7, ela quer que eu veja o número mínimo, tá? O menor número entre as células D1 até a D5. D1 até a D5. Deixa eu pintar de rosinha, que é o que a gente vai analisar. Desses daqui, qual é o número mínimo? Ou seja, o número menor. Se eu parar para analisar, eu não preciso nem digitar a fórmula. Eu sei que era o número 5 também. Tá? Se eu digitar a fórmula, eles vão me apontar esse número. Tá? Quer ver? Igual máximo daqui até aqui. Que ele vai me apontar número 5. Tá? Igual mínimo do D1 até a D5. O que ele vai me apontar? Número 5 também. Tá? Essa aqui é com a fórmula. Nós fizemos já direto de olho para não demorar muito esse exercício. Apesar dele ser longo, ele é de fácil compreensão. Tá? Então, isso aqui nós já resolvemos. Tá? Então, lembra que máximo é o extremo, o número maior extremo, e o mínimo é o número menor extremo. Tá? Lembra que mínimo, máximo é o extremo para cima, crescente, e o mínimo é o menor número, tá? Ok, já resolvemos isso aqui então.
Essa parte que nós já resolvemos, tá? Agora nós temos a fórmula C. Tá, vamos pensar. C, lembra que eu tenho o teste lógico. Qual que é meu teste lógico? E6 diferente de E7. E6, qual que é o E6? Aqui, ó. E, coluna E, e linha 6. Então, a minha coluna E6 vale 5. Vou colocar aqui, E6 igual a 5. E a minha E7, eu vou colocar em maiúsculo, E7 igual a 5 também. Oxe. Então, eles são iguais. Tá? Então, esses valores são iguais. Mas o exercício está falando aqui, ó. Se E6 for diferente, lembra que eu expliquei. Maior e menor, um diferente com o outro significa diferente. Então, se E6 é diferente, for diferente de E7, se essa informação aqui for verdadeira, ele vai executar isso. Se essa informação for falsa, ela vai executar isso aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos analisar. E6 é diferente de E7? 5 é diferente de 5? 5 é diferente de 5? Não. Então essa informação aqui, ela é falsa. O que vai acontecer? A gente vai, nós vamos pensar nessa fórmula aqui. Tá? Nós vamos já eliminar essa. Por quê? Ele vai fazer uma função só. Ele só vai executar uma função. Se for verdadeira, ele vai executar a primeira função. Se for falsa, ele vai executar a segunda. Pronto. Primeira coisa a gente descobrir se ele é verdadeiro ou se é falso. E6, se for diferente de E7. 5, no caso, E6 é 5, E7 é 5. 5 é diferente de 5? Não. Então essa informação não é verdadeira, essa informação é falsa. Tá? Então nós vamos pegar aqui. Menor. Tá? No menor nós temos o contrário de maior. Lembra que eu falei que maior eu teria que ter um intervalo e ter uma condição? Então, eu tenho aqui o intervalo e a condição. No menor, mesma coisa. Eu tenho o intervalo e a condição. A condição, ele vai ficar depois dos dois pontos. O intervalo, ele vai vir primeiro, tá? Sempre o intervalo vem primeiro. Então, vamos lá, eu vou executar isso aqui. Eu vou analisar de A4 até o D5. Eu vou descolorir isso aqui, porque eu não preciso mais, que eu já peguei os números que eu precisava. Menor, A4 e D5. Vamos pegar aqui A4 até a D5. Eu vou colorir aqui de outro número, de outra cor na verdade. Pegar um azul. Ótimo. Tá. Ele quer que eu faça isso na E8, tá? Considere que a fórmula a seguir seja digitada na célula E8. Eu colorir ela de azul também. Tá? Então vamos lá. Na menor, eu vou ter que pegar essas células, porque olha que ele descreveu. A4 até a D5. Essa é a 4, essa é a D5. Tudo que está nesse meio vai ser selecionado. Então eu tenho todos esses números. O que ele quer que eu faça? Que eu analise qual esses números e qual é o menor. Então vamos analisar. Vamos colocar do menor para o maior? Então vamos lá. Eu tenho 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 6, depois o 8, depois o 9, depois o 9. Ótimo. Essa aqui é a minha análise. Só que a condição que ele quer o segundo número menor. Tá? Esse 2 significa que ele quer o segundo número menor. Tá? Por isso que a função maior é diferente de máximo e a menor é diferente de mínimo, porque ela tem que ter essa condição para analisar. É necessário, é obrigatório essa condição para analisar o menor. Então aqui ele está me dizendo o quê? Dentro desse intervalo de célula, ele quer o segundo número menor. Vamos analisar? Então eu tenho o primeiro número menor, o 3, e tenho o segundo número menor, o 4. Então nós temos aqui o 4. Tá? Vamos digitar para ver se é verdade? Então aqui eu vou digitar só o menor. Menor, vou dar o parênteses, vou selecionar as células aqui e quero o segundo número menor. O que vai acontecer? Ele vai me dar o número 4.
Se eu quisesse o terceiro número menor, era só eu mudar o final. Mudei aqui, eu quero o terceiro número menor. O terceiro número menor é 1, 2, 3, o número 5. Tá? É essa aqui a função menor e maior. Então, a resposta nossa é a resposta número 4. O que a gente precisou fazer para chegar até essa resposta? Nós tivemos que analisar a pergunta, analisamos, tinha tabela, tá? Ele quis que vocês, que nós resolvêssemos isso primeiro. O máximo da célula A1 até a célula A5, que seria aqui a gente analisar o máximo, ou seja, o número maior, o número extremo, o maior extremo, que esteja nesse intervalo, que no nosso caso era o 5, e o número mínimo, que é o mínimo extremo desse intervalo, D1 até D5. Analisamos, e o número menor aqui era o 5. Ótimo. E aqui na fórmula, ele já pega, ó, se você colocar aqui, vamos lá para o nosso Excel. Se você colocar aqui, ele vai utilizar as células que a gente preencheu, porque isso até então não estava preenchido. Nós preenchemos com essa informação aqui, tá? Então eu analisei o máximo da célula A1 até a A5, que é o número 5, e o mínimo, que é o extremo, o mínimo extremo, da D1 até D5, que é 5 também. Aí nós vamos continuar analisando as células. E6 eu já tenho o 5, e o E7, o 5 também. E7, E6 é diferente de E7? Se essa informação for verdadeira, eu vou executar isso. Se essa informação for falsa, eu vou executar isso. E6 é diferente de E7, é verdadeiro ou falso? Tá? E6 é igual a E7? Se ele fosse igual, seria uma informação verdadeira. Tá? Como E6 é diferente de E7, é uma informação falsa. Então ele vai resolver esse problema aqui. Tá? Ele vai resolver esse problema. E, resolvendo esse problema, ele vai me dar o resultado 4, porque ele pega o número menor entre A4 e D5 e analisa o segundo número menor. O segundo número menor dessa sequência é o 4. Tá? Então, respondendo a pergunta, temos aqui a resposta correta, número 4. Essa é que vai nos dar um pouco mais de trabalho, tá? Porque essa função C, ela é complicada, tá? Próximo. Aqui o máximo de novo. No Microsoft Excel 2016, em português em sua configuração padrão, a seguinte fórmula foi inserida na célula A4 de uma planilha. Máximo de A1 até D3. Então vamos lembrar, o máximo ele puxa, ele vai analisar, deixa eu pegar aqui, não, ah tá, eu usei isso aqui, então eu já vou, o máximo D1, A1 até D3, então ele vai analisar isso aqui. No máximo ele vai analisar o número maior extremo, tá? Das células selecionadas, tá? Vamos lá, voltar na pergunta. Então, máximo da célula A1 até D3. A1 até D3 é isso aqui que eu fiz, da célula A1 até D3. São todas essas células aqui que ele vai analisar, tá? O resultado produzido dessa célula é o maior valor dentre as células A1 e D3? Não é essa, porque ele está me dizendo que é só A1 e só a D3. Não é só A1 nem só a D3. São todas as células entre A1 e a D3. São todas as células no meio. As células A1 e A3? Não, tá? Porque esse E aqui é o que está anulando a resposta, que não é somente a célula A1 e só a célula A3. É todo o intervalo, da A1 até a D3. São as células D1 e D3? Tem a E, já deleta, tá? Já esquece. Agora sim, o conjunto de células A1 até D3? Sim, o exercício mesmo fala da A1 até a D3, tá? Então essa aqui é a resposta correta, tá bom? E a gente vai analisar até a de baixo aqui, para não deixar ela em branco.
O conjunto de células A2 até a D2? Não. Olha só o que fala aqui. A1 até a D3. Tá? Lembra que isso tudo, no caso, né, ele está apontando para você digitar na célula A4. Deixa eu vir aqui. No caso, você vai ser... Opa, fiz errado ainda. Deixa eu apagar tudo. Até a D3. Tal. Isso seria ditado na célula A4. O que a célula A4 tem a ver? Nada. Ela só ia ser... A função só ia ser digitada aqui. Tá bom? É igual... máximo D1 até D3. Pronto. Como eu tenho nenhum valor aqui, então preencher aqui só para vocês entenderem. O que ele está fazendo? Qualquer número que eu digite que for maior, ele está analisando. Tá? Lembre-se que eu falei, é do intervalo A1 até a D3. Porque eu tenho isso aqui, ó, A1, 2 ponto, D3. Vamos lá, pessoal, continuando. Próxima pergunta, tá? Aqui eu tenho uma outra tabela. A planilha a seguir foi editada no Microsoft Excel 2016. Caso a fórmula soma de A1 até C3 seja inserida na célula C5, o resultado produzido nessa célula será igual a... Vamos analisar. Eu tenho aqui a função soma. O que a função soma indica? Que vai ser uma adição, tá bom? Eu preciso somar os números entre A1 e o C3, tá? Todos. Lembra que eu disse todos. Quando eu tenho os dois pontos, usando os dois pontos, A1, 2 pontos, C3, isso está me indicando que... Deixa eu copiar aqui a fórmula, isso está me indicando o quê? Eu tenho que pegar todas as células A1, todas as células da coluna A, até eu alcançar a coluna C3, tá? Ou seja, eu tenho que pegar A1, A2 e A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. No total, isso aqui são 9 células, tá bom? E eu vou fazer uma soma, ou seja, ele quer que eu some todos os números entre o intervalo que eu quero, tá? Então ele vai digitar aqui, ó, igual soma do A1 até o C3. Então eu tenho 45. Simples assim. Ele quer que eu some os números do intervalo. E se eu vou confundir um pouquinho vocês? E se eu digitasse A2 até a C3? O que ele ia fazer? Olha só. Não. Vou colocar o B2. Vou confundir um pouquinho mais. B2. Não. Vou colocar o B1. Se eu colocasse B1 até C3, eu ia pegar só essas 3 células, essas 6 células, tá bom? Como ele quer dar A1, ele vai pegar todas as células que estão entre A1 e a C6, tá bom? Todas. No caso, a soma de todos esses números é 45, tá? Essa é uma questão muito fácil. Porque ele só envolve a questão do pensamento lógico, de você resolver, de você conhecer a função soma, para que ela serve, e o intervalo que ele está pedindo para você somar, tá bom? Próximo. Considere os softwares em sua configuração padrão para responder a seguinte questão. Observe a figura a seguir, que exibe parte de uma planilha extraída do Microsoft Excel 2010, tá? O usuário está editando uma lista de munícipes em um atendimento do Microsoft Excel 2010. A lista contém 100 nomes, todos de tipo texto, tá? Ou seja,
Essa lista tem 100 nomes e todos são textos, tá? São nomes escritos por extenso. Sendo um nome por linha e todos posicionados no intervalo da A2 até a 101. A célula 1 contém o cabeçalho nomes. O usuário pode contar quantas vezes o nome João Carlos aparece no intervalo de A2 até a A101 de sua lista de munícipes, colocando a seguinte fórmula na célula A102, tá? Eu vou tirar um print aqui para a gente utilizar essas respostas no nosso Excel. Cadê? Tá, ele utilizou essa planilha aqui, mas é só para... Ele não deu... Opa, na célula não. Ele não deu os nomes. O que eu vou fazer? Só para vocês entenderem essa função que ele deu aqui, essa fórmula, tá? A fórmula que ele deu é o conte-C. Esse conte-C, esse conte-valores, ele vai contar apenas valores, tá? Conte-valores, ele vai contar apenas valores. No caso, eu não tenho valores, eu tenho texto, tá? Eu tenho texto. A função, então, conte-valores, esquece que eu não tenho valores, eu tenho texto, tá? Então, essa função vocês já deletam. É uma dessas duas aqui, tá? Essa daqui é uma lista de munícipes que vai da A2 até a A101, tá? Que é uma lista de 100 munícipes, tá bom? Então vamos lá. Vou digitar em letra minúscula mesmo. Ótimo. Eu não vou digitar os 100 nomes porque é muita coisa, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar isso aqui. O que a função conte-C faz? Ela analisa o conjunto de células e conta quantos daquilo que você procura. No caso, o exercício está procurando quantos João Carlos aparece, tá? Lembra que a pegadinha aqui é só um intervalo. Nós sabemos que para fazer a contagem de texto eu utilizo o conte-C. Então vamos colocar aqui, ó, igual conte.c, abro parênteses, eu vou selecionar um intervalo. Como aqui eu não digitei 102 nomes, eu vou pegar só o intervalo que eu digitei. Pronto. Então ele vai contar dentro desse intervalo o que eu quero. No meu caso, o que eu quero é o meu nome. Eita, teclado. Josué. Dois. Ou seja, o que ele fez? Ele contou quantas vezes meu nome aparece nesse intervalo e me deu o número exato. Se eu pegar aqui e fizer isso, ou seja, meu nome apareceu mais vezes. Pode ver que já mudou o número, tá? Então, no caso, a resposta correta é conte C. Ele vai analisar essa célula aqui, que são 100 células, e contar quantas vezes apareceu o nome João Carlos, tá? É o que pede no exercício, tá? O usuário pode contar quantas vezes o nome João Carlos aparece no intervalo de A2 até a 101 da sua lista de munícipes, colocando a seguinte fórmula na 102, na A102. A resposta correta é a letra A, tá? Porque se fosse a letra B, ele ia contar da A2 até a J2, então ele não ia contar os 100 munícipes. O conte valores, ele não vai contar isso aqui, tá bom? Ele não vai contar isso aqui, até porque ele está pegando da A2 até a J101. E o conte valores, ele não vai contar o texto,
tá? Ele conta apenas valores. Texto é texto e não é um valor, tá? Texto ele não o Excel não considera como valor. Então, conte valores é uma fórmula que não funciona com texto, tá bom? Então, resposta correta, conte C. Analisa a célula, o conjunto de células da A2 até a 101 e conta quantas vezes apareceu o João Carlos, tá bom? Por isso a fórmula conte C. Estamos chegando, hein? No final do Excel. Aqui nós vamos usar isso aqui, tá? Deixa eu apagar. Prefeitura Municipal de Itapevi. Vamos ler a pergunta. Considerando o software em sua configuração padrão, para responder a questão, observe a figura a seguir, que exibe parte de uma planilha extraída no Microsoft Excel 2010. Essa aqui é a planilha. A célula A1, B1 e C1, que é todas a B, C e D da linha 1, foram unificadas em uma célula maior e o conteúdo desta nova célula foi centralizado utilizando o recurso mesclar e centralizar no grupo alinhamento da guia página inicial. Ao selecionar a célula unificada exibida na figura, que é essa daqui, clicar na seta para baixo do recurso mesclar, mesclar e centralizar e selecionar o item desfazer mesclagem da célula, o texto Prefeitura Municipal de Itapevi será colocado na célula. Qual célula que ela vai ser colocado? Tá? Lembra, isso tem a ver com a nossa escrita. A nossa escrita, ela vai da esquerda para direita. Sai, Fiona! Vai! Desculpa. Ela sempre vai da esquerda para a direita. Então, toda vez que você desfazer uma mesclagem, ele vai para a primeira célula à esquerda, que ela está mesclada, que ela estava mesclada. Tá? Eu fiz aqui um exemplo para a gente ver. Então tá aqui. Prefeitura Municipal de Itapevi. Ele já está mesclada e centralizada. O layout aqui é diferente porque é o layout do Google Planilhas, mas as funções são as mesmas. Aqui eu vou clicar para descentralizar, para desmesclar, na verdade, para tirar a mesclagem e só para tirar a mesclagem. Ele tirou a mesclagem, o que aconteceu? Foi para a primeira da esquerda, tá? Na nossa leitura, na nossa escrita é a mesma coisa, a gente escreve da esquerda para a direita. Quando eu tiro a mesclagem, ele vai para a primeira célula da esquerda. No caso, deixa eu pegar esse texto, eu vou colar em outra para vocês verem essa função. Ótimo, peguei aqui, vou deixar ele grande. Deixa eu deletá-lo aqui, para não ficar muita coisa. Ótimo, eu vou mesclar ela aqui. Mesclei, centralizei, ótimo. Se eu desmesclar, para onde que ela vai? Para a primeira coluna que ela está selecionada da esquerda. No caso, a primeira coluna da esquerda que ele está selecionado é a coluna C. Olha aqui, é esse espaço que ela vai voltar. Tirei a mescla, ela vem para a coluna C. Entenderam? Então ele sempre vai para a primeira coluna da esquerda quando você tira uma mesclagem da configuração. Então a resposta correta é, no caso aqui, como ele está na linha 1, começa na letra A, então ele vai para a letra A. Resposta correta, A1. Deixa eu marcar aqui para a gente ir para a próxima. E Fiona, A1. A última de Excel, tá bom? Qual das alternativas apresenta uma referência relativa para a célula A2 do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão? Fácil. A2 igual a 2. Josué, mas por que esse igual? Esse igual ele quer dizer que você está digitando uma fórmula. Tá? Ah, mas Josué, eu não tenho fórmula. Tudo bem. Aqui no caso, é para o Excel entender o que você quer. Deixa eu vir aqui no Excel. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar essas linhas todas. Tá. Ó. Deixa eu mostrar.
Mostrar as linhas de grade. Tá. Aqui o E2, vamos pensar que no A2 eu tenho o número 5. Ótimo, no A2 eu tenho o número 5. E se eu quiser colocar tudo que for digitado dentro dessa célula em outro lugar? Tá. Eu vou colocar o que aqui? Igual a 2. Ou seja, aqui eu não digitei o mesmo valor aqui. Eu digitei o quê? Eu digitei que toda vez que aqui for mudado, aqui também vai ser mudado. 10. 10. Josué, lindo. Josué, lindo. Então, aqui está, respectivamente, o mesmo valor que a célula, tá? Aí eu vou explicar para vocês também o que significa o cifrão, tá? O cifrão, ele vai travar linha e coluna, tá? Ele vai travar linha e coluna, ele vai travar o valor, tá? Então vamos lá. Já vamos eliminar. Já vamos marcar a resposta correta, na verdade. Vamos lá, só para não esquecer. Então, quando eu quiser representar o valor de uma célula em outro lugar, em outra célula da mesma planilha, então é só digitar igual e o número da célula que ele está. Tá bom? Eu vou explicar agora a questão do cifrão. O cifrão ele vai servir para travar coluna, o valor dele dele não se repetir na coluna, e vai travar a não repetição a repetição dos valores em linha, tá bom? Vamos aqui no nosso Excel. Tá. Eu vou colocar aqui o cifrão, antes de mais nada, na frente do A. São duas posições que ele pode ir, na frente da letra ou na frente do número, tá bom? Na frente da letra, ele não vai deixar o número... ele vai repetir o que está digitado na célula, na linha, tá? Em linha. Ou seja, eu puxei aqui para a linha, ele vai repetir. Se eu não colocar... Quer ver? Se eu não colocar o cifrão, quando eu for puxar eu tirei o cifrão aqui da fórmula. Quando eu for puxar ele para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai copiar as outras células, tá? 8, 9, 10. O que aconteceu? Eu tirei o cifrão da frente da letra e ele copiou os valores das células que estavam em linha, tá? Para travar, para eu não deixar que isso aconteça, eu travo esse valor colocando o cifrão antes do A, antes da letra, tá? Aí quando eu for puxar em linha, o que ele vai fazer? Ele vai me dar os mesmos valores que estão na minha célula, ou seja, quando eu não travo, aqui por exemplo, eu puxei a 2. Se eu puxar uma, ele vai copiar a 3. Se eu puxar outra, ele vai copiar a 4. Se eu puxar outra, ele vai copiar a 5. Ó, A2, olha aqui. A2, B2, perdão, C2, eu estou pensando em linha. E D2. Então ele vai copiar as opções das linhas. Ok, se eu travar ele aqui, ele não vai deixar eu copiar os valores das células acima ou abaixo, ou seja, ele vai continuar com o mesmo valor da célula, viu? Porque eu travei entre a letra e o número. Então eu coloquei o cifrão entre a letra e o número eu travei, ou seja, tudo que eu digitei aqui, eu arrastei para baixo, eu copiei apenas o número. Quando eu tiro o cifrão e faço essa mesma função, opa, tem que tirar aqui. Quando eu faço a mesma função, o que acontece? Ele vai copiar os valores das células abaixo. No caso, como eu estou arrastando para baixo, ele vai copiar os valores das células para baixo. Então, ó, essa primeira aqui é respectiva à célula A2. Quando eu puxo uma para baixo, ele vai procurar a A3, que é o número 8. Se eu puxo mais uma para baixo, ele vai puxar a A4, que é 9. Se eu puxar mais uma para baixo,
ele vai puxar a A5, que o valor é 10. Entenderam? Para isso que serve o cifrão no Excel, tá bom? Meninas,